amigos do vinho, como vocês estão? Aqui é Marco Cruciol, eu sou enófilo aqui da página da WineTech Brasil e também do nosso canal no YouTube. E vou conversar um pouquinho com vocês, que nós começamos a falar ontem no nosso post, sobre a diferença entre um vinho caro e um vinho barato. Na verdade, o que determina o preço de um vinho são muitas variáveis, mas eu vou colocar um pouco delas aqui. Bom, ontem eu mostrei a diferença entre duas garrafas, de um vinho mais caro e de um vinho mais simples. Essas diferenças, elas não justificam o porquê que um vinho é mais barato, mas elas dão alguns indícios. Eu tenho aqui dois vinhos argentinos, um deles é um DV Catena Winer Designated, chamado DV Catena Adriana, e o outro é um La Linda Cabernet Sauvignon. Os dois vinhos são muito bons, mas esse aqui é um vinho que está mais pronto para ser consumido. Como eu disse ontem lá, olhem que esse aqui é ano 2018, esse aqui é ano 2015, e os dois eu comprei ano passado. Então, notem a diferença. Esse aqui já estava, a versão 2018 dele já estava à venda no passado, ao passo que esse aqui, a 2015, foi colocado à venda no passado. Então, ele ficou mais tempo esperando as condições ideais na vinícola, seja de envelhecimento, seja às vezes o repouso na própria garrafa, do que esse aqui, que é o vinho mais pronto para o consumo. Outra diferença que eu tenho é na garrafa. Os dois vinhos, as duas garrafas são 750 ml, mas essa aqui é consideravelmente mais pesada que essa. E por que disso? Se eu tenho um vinho que ele é feito para durar mais tempo, ele tem que resistir melhor às alterações do clima que nós temos. Por exemplo, o transporte, vamos supor que ele foi feito na Argentina, mas ele foi enviado para o Recife, por exemplo. As condições de temperatura do transporte vão afetar a bebida, né? Então, como pode decorrer muito tempo, desde que ele é engarrafado até o momento que ele é consumido, com várias diferenças climáticas, quando um vinho é melhor, geralmente a garrafa é um pouco mais escura e um pouco mais grossa. Por quê? Justamente para resistir mais a essas alterações de temperatura. As rolhas também, nesse caso aqui, os dois têm rolhas, e como eu não abri nenhum dos dois, provavelmente as rolhas são até semelhantes. Mas é comum em vinhos mais em conta eles também procurarem maneiras de baratear a rolha. Uma vez que a rolha é sintética, a produção dela também é difícil, às vezes tem um custo interessante. Não é incomum alguns vinhos, às vezes mais simples, muitas vezes o preço do engarrafamento, da garrafa mais a rolha, ser até mais caro que o custo do próprio vinho por garrafa. Então, muitas vezes usam estratégias para baratear esse custo, como aqueles screw caps, que são aquelas roscas aqui na boca da garrafa, ou mesmo rolhas sintéticas. Todas são eficientes, mas é claro que uma rolha sintética ou um screw cap acaba perdendo um pouco do charme das garrafas que nós temos. Uma outra diferença que nós observamos é que geralmente um vinho mais simples, as informações nele são um pouco mais diretas. Isso que eu vou dizer agora não é exatamente uma regra, mas olhem só, por exemplo, como esse vinho está escrito La Linda Cabernet Sauvignon 2018 e o nome da bodega, que é Luiz de Bosso, aqui embaixo. Por que ele tem poucas informações? Porque ele é um vinho para consumo. Se a gente fosse colocar, ele é como se fosse um vinho que todos os anos dele é de certa forma parecidos, porque ele é um vinho que está pronto para ser consumido mais em massa, não tanto degustado, com tanto rigor, vamos dizer assim. Então, logo, eles não têm uma preocupação em colocar muitas informações de onde exatamente vende esse vinho, qual é a maneira de produção. Por quê? Porque ele é um vinho, colocamos assim, mais comum. Não quer dizer que ele seja ruim, mas é um vinho que ele é feito em maiores quantidades, atinge um número maior de consumidores. Então, a informação dele é mais clara, é mais simples. Quando nós falamos de um vinho mais sofisticado, ou seja, um vinho que é produzido em menor quantidade de garrafas, por exemplo, uma safra menor ou de algum lugar muito específico, como é o caso desse DV Catena aqui, olha como o rótulo tem um pouquinho mais de informação. Então nós temos o nome do vinho aqui em cima, a especificação, que mostra que ele não é um DV Catena comum, ele é um Winer Designated. A informação da uva, nós temos essa informação também no outro, a safra, aí o produtor, e aqui embaixo nós temos uma distinção, falando justamente que ele é um Adriana Winer, ou seja, ele já especifica um pouco melhor onde esse vinho foi produzido. Justamente por quê? Porque ele é um pouquinho diferente, ele é um vinho mais raro, na gama de produtos da vinícola, ele atinge um consumidor um pouco mais exigente, que às vezes está mais acostumado a gastar um pouquinho mais com vinhos e que quer um produto mais diferenciado. Então ele contém um pouco mais dessas informações. Essas características são só algumas informações que nós temos, elas não são regras, como eu comentei no começo. E dá para dizer que um vinho é melhor ou é pior só por causa do preço? Não dá. O que acontece? Vinho é experiência. Tem gente que gosta muito de um tipo de vinho, tem gente que odeia certo tipo de vinho, e você sempre, por mais que você tome vinhos bons, vinhos muito caros ou mesmo vinhos simples, você vai ter seus preferidos.
O que que muda? A qualidade do vinho, o tipo da produção. Então assim, o vinho geralmente mais caro, ele tem alguma condição que tornou ele mais caro. Ou ele é produzido num lugar muito pequeno, ou as taxas de importação, às vezes aqui do Brasil, são muito altas, ou a distância do frete dele pode ser muito cara. Ou às vezes o tipo do vinho mesmo é de uma uva muito selecionada, que às vezes é difícil ser produzida. Então tudo isso vai refletir oferta e demanda, lei de mercado que acaba determinando. E é claro que história, marketing, merchandising também influenciam no preço do vinho. Um vinho muito famoso, igual que eu comentei na semana passada, que era o vinho do 007, ele investe nisso, né? E ele é um vinho que é tradicional, é conhecido por ser um vinho bom e vinho caro há muito tempo. Então ele pode usufruir dessa fama dele para colocar um preço um pouco acima. Então o produtor acaba sendo, vamos dizer assim, recompensado por ter investido num produto lá atrás, o produto ser tão consolidado. Ao passo que um vinho que às vezes começou agora no mercado, um lançamento, ele não tem um preço tão elevado assim, justamente porque ele tem que fazer o nome dele no mercado. Então é muito difícil a gente colocar exatamente qual é a regra que torna um vinho mais caro ou um vinho mais barato, mas são algumas dessas condições. O que é legal? É você tomar vários tipos de vinho. Então, escolha uma faixa de preço que você estiver disposto a pagar e vai experimentando vinhos diferentes. Experimente um chileno, um português, um espanhol. Veja dentro dos estilos de vinho de cada lugar qual é aquele que você mais gosta. E vai acontecer, como já aconteceu comigo muitas vezes, de eventualmente você tomar um vinho mais barato e achar até melhor do que um vinho bem mais caro. E às vezes essa sensação também é gostosa. O quê? Você às vezes não esperar muita coisa de um vinho eventualmente barato e você se surpreender, ver que ele é um vinho na verdade muito bom, que você coloca na sua lista de favoritos. E também vai ter a experiência às vezes frustrante de gastar muito no vinho e sentir que ele na verdade não era tudo aquilo que parecia ser. Então por isso que o gostoso é tomar bastante vinho, chamar os amigos, não agora, mas depois quando tiver liberado tudo isso, fazer um churrasco, fazer um jantar, chamar os amigos, cada um levar uma garrafa diferente para justamente ir testando o paladar e achar qual é o tipo de vinho que você mais gosta. Se vocês gostaram da dica de hoje, comentem, curtam aqui a publicação, se inscrevam no nosso canal no Instagram e continuem a seguir e recomendar nosso perfil aqui para os amigos de vocês também que gostam de vinhos. Um grande abraço a todos.